tema de hoje no Saúde e Fé será lábio leporino. No Brasil, 1 a cada 650 bebês nasce com esta fenda nos lábios ou no palato. A fissura, conhecida como lábio leporino, surge entre a 8ª e a 12ª semana de gravidez, quando ocorre uma falha na união das diferentes estruturas que formam a face. Porém, para entender mais sobre o que é um lábio leporino, saber quais os tratamentos e cirurgias que trazem qualidades de vida para as crianças que têm esta má formação, eu e você vamos receber hoje ela que é cirurgiã dentista, graduada pela Universidade Estadual de Londrina, a doutora Fernanda Herrera. Doutora Fernanda, bom dia, bem-vinda! Bom dia. Que Deus abençoe. Prazer em conhecê-la, doutora. Prazer. Bem-vinda, que já visitou o santuário, já veio outras vezes aqui? Mora aqui do ladinho, Mora aqui sempre. do ladinho, né? Então vem sempre, é da casa aqui, gente. A doutora já está aqui, então a gente vai falar sobre lábio leporino. A palavra leporino, doutora, vem da onde? Vem da semelhança com os felinos, né? O lábio leporino é aquela... forma de ver que os lábios formam, né? Por isso a lebre, né? A lebre tem muito isso, esse bigodinho de gatinho, assim, de coelho. Né? Isso. Vem dos felinos, então. Dos por isso a palavra leporino. Leporino. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então? Vamos. Doutora, por favor, sente-se. Gente, a doutora Fernanda já está aqui. O assunto de hoje, você já sabe, lábio leporino, doutora. Então, o que é isso? Por que surge isso, doutora? Eu li a informação que da 8ª, 12ª semana de gravidez que começam a aparecer. Por que isso acontece, doutora? Bom, as fendas palatinas ou lábio leporino, elas são uma malformação congênita, ou seja, são malformações da face no período embrionário, quando o bebê ainda está no útero da mãe, né? Nesse período inicial da formação das estruturas da face, vários fatores ambientais podem prejudicar, podem prejudicar a formação, né? Não, da face, da coluna, enfim. Mas existe, sim, uma predisposição genética junto com fatores ambientais, por exemplo, o alcoolismo, né? Opa, já são temas assim, com tudo, viu? Com tudo. O alcoolismo, a radiação, exposição à radiação, algumas drogas, né? Medicamentos podem sim afetar a formação da face do bebê. Então, assim, ela não é uma alteração genética por hereditariedade, né? Não passa de pai para filho, mas sim pode ser por conta de uma alteração genética por meios externos. Mas essa alteração genética, a senhora citou aí o alcoolismo, é durante a gestação, ou seja, de repente a mamãe está esperando o neném, ela gosta um pouquinho de uma bebidinha, exagera um pouquinho. É nesse período ou ela já tinha, a senhora falou que não tem essa questão de predisposição genética, então não é porque ela bebia ou o pai bebia antes, etc., que levou isso na hora da fecundação, doutora? É durante a gravidez. Durante a gravidez. Durante a gravidez. Por exemplo, nós dentistas evitamos fazer uso de anestésico, de radiografia em pacientes grávidas, porque existem alguns medicamentos, drogas utilizadas no tratamento, como o anestésico, a radiação, que causam uma malformação. E uma delas pode ser o lábio leporino. Eu vou convidar, e quem está em casa também já está esperando, assim, ela trouxe algumas fotos assim, para mostrar que isso também já é um processo que ela vai explicar se aparece ou não já no ultrassom que se faz. Doutora, vamos mostrar algumas fotos aí, doutora? A doutora Fernanda está aqui, trouxe algumas fotos. Então, doutora, aí temos uma foto da gravidez, aí. Isso. Bom, aqui já estamos num processo mais avançado, né? Mas a malformação, ela ocorre no período gestacional, bem no comecinho, no primeiro trimestre. No primeiro trimestre. No primeiro trimestre. Que é quando as estruturas importantes, né, tanto parte cerebral, estruturas das vísceras do bebê, está se formando, inclusive a face, tá? Como que ocorre essa formação? O nosso corpo, ele começa a se formar como se fosse aberto e vai se fechando, tá? Então, é essa união entre as duas partes que ocorre essa fenda. No lábio e no céu da boca são duas estruturas que vão vindo de lado para o centro. Olha que interessante. E na hora da união ocorre uma falha na estrutura, na união dessas duas estruturas. Isso nos primeiros 3 meses? Nos primeiros 3 meses.
Tem como detectar, doutora? Tem. Hoje, nos exames de ultrassom morfológicos, que são realizados, acho que a partir da 14ª semana de gestação, dependendo da gravidade, por exemplo, se existe uma fenda no céu da boca, no palato, né, na parte óssea, dá para ser detectado no ultrassom morfológico. É paralelo, ou seja, se acontece a fenda no céu da boca ou no palato, também vai ter no lábio ou podem ser coisas separadas? Podem ser separados. Entendi. A gente tem vários níveis de fissura, tá? Pode ser desde envolvimento só da parte mole, que é o lábio, quanto da envolvimento da parte óssea, da região dos dentes e da região do céu da boca mesmo. Entendi. E pode ser concomitante e pegar até a região do nariz, na lateral do nariz também, que são os casos mais graves. Agora, nesse caso, detectando já no período gestacional, tem que esperar o nascimento para poder depois fazer cirurgia. Depois a gente vai falar do tratamento, mas tem que esperar. Tem que esperar. Entendi. Sabendo que existe, né, a mãe já pode procurar ajuda logo no nascimento, né? O primeiro passo é ajudar esse bebê a amamentar. Por quê? Quando o bebê tem essa fissura, principalmente envolvendo o céu da boca, o leite materno passa pelo nariz. A gente tem uma comunicação entre o nariz e a boca. Então, é mais fácil do bebê se engasgar, né, aqui aspirar. tem algumas fotos, eu não sei se os câmeras conseguem mostrar com mais detalhe. Aqui mostra o palato, né, doutora? E mostra o lábio, aqui, né? nós temos um bebê normal, né? Quando a gente tem uma fissura do lábio que envolve o palato, nós temos essa comunicação entre o nariz e a boca, tá? Certo. E ela pode ser unilateral, envolvendo qualquer um dos lados, ou ela pode ser bilateral. Podem ter duas fendas, é isso que a senhora quer dizer? Na região das narinas, né? Ela pode ter duas fendas. E ali tem mais outra foto, né, ilustrando também um pouquinho maior o tamanho aí. Sim, e elas podem ser isoladas, né? Pegar só o céu da boca, concomitante ao lábio também. Temos mais uma foto aqui, diretor? Aí, doutora. Isso é um lábio fissurado unilateral, né? Logo nos primeiros 3 meses de vida, nós conseguimos fazer o fechamento do lábio, né? Que é o principal para o bebê conseguir ter a pega da amamentação, né? Pegar o fechamento da estrutura mole. Fica com uma certa cicatriz que pode, com o tempo, sendo reparado. Já a estrutura óssea do céu da boca é no primeiro ano que começa a ser corrigida. Não é, então, primeiro então é um lábio? Primeiro é o lábio. Primeiro o lábio, até para facilitar a mastigação, a sucção, o leite, etc., né? Para ele não se afogar. Então, primeiro o lábio. Terminando o lábio, depois de 1 ano, se faz o fechamento do céu da boca. Olha que interessante. E é o começo, né? Porque o fechamento do céu da boca, ele não pode se dar por completo logo no primeiro ano de vida, porque essa criança vai crescer. Então, se a gente fecha, a gente pode impedir o crescimento da face e ter uma deformidade facial. Então, ele é várias etapas, né? Até finalizar o crescimento do paciente. Vamos sentar, doutora, por favor, vamos sentar. Doutora, o fato de ter assim um céu da boca aberto, e a criança está ali amamentando, futuramente, depois de 1 aninho, quando começa a cirurgia, o fato de estar aberto não pode ser canal de entrada, porque vai entrar a comidinha ali, etc., o leite, não pode, vaza para outras estruturas, eu quero perguntar? Sim. Na primeira infância, como não é feito o fechamento do céu da boca, essas crianças, elas são orientadas, né, a mãe é orientada a usar um dispositivo, como se fosse um aparelhinho para fechar a comunicação entre o nariz e a boca e ela conseguir deglutir sem que o alimento vá para o nariz. Qual que é o problema, né? Se o alimento entra nas vias aéreas, ele pode ir para o pulmão, causar uma pneumonia, infecções recorrentes, né? Então, tem todo um suporte, tanto com fonoaudiólogo, fisioterapia, para ajudar essa mãe a ter a pega da amamentação, porque tem uma técnica... Toda uma técnica de pegar a criança, exatamente. Tem tem mamadeiras adaptadas, que o biquinho da mamadeira é maior, para ir direto na garganta da criança, sem passar pelo nariz. E existe a fisioterapia logo na primeira infância, para ir adequando a musculatura da face.
Agora, existem, por exemplo, situações assim de rejeição dessa cirurgia? O que eu quero perguntar, existem adultos até hoje que têm o céu da boca aberto? Infelizmente existe, né? Por quê, doutora? Na verdade, é bastante comum esse problema, né? 1 a cada 650 crianças nasce com isso. Então, antigamente, né, o acesso ao tratamento era um pouco mais restrito. Então, a gente vê bastante pacientes adultos fissurados, mas não tem a idade certa para fazer o tratamento. Pode ser feito em qualquer tipo de faixa etária. Por que não antes de 1 ano? Porque ainda estão, as estruturas estão sendo formadas ainda, doutora? Isso. Antes de 1 ano, pode ser realizado o fechamento apenas de tecido mole. Okay. Em estrutura óssea, a gente evita mexer e vai mexendo gradualmente até finalizar o crescimento. Porque tem que ter começar do tratamento leve até o final para evitar que essa face dessa criança fique alterada. Porque uma vez que você faz um enxerto ósseo, por exemplo, esse enxerto ele não cresce junto com o osso. O enxerto ósseo é para fechar o céu da boca. Céu da boca, né? Isso. Agora, a cirurgia do lábio leporino, assim, essa fenda, essa fissura que a criança tem, ela uma só resolve ou é um processo, doutora? É um processo também. Na primeira infância, aos 3 meses de vida, né, é feito por um cirurgião plástico, tá? Esse fechamento do lábio, né? E dependendo da evolução dessa cicatriz desse lábio, eles podem ficar mais fibrosa, pode ter uma deformidade estética também, que pode ir se arrumando aos poucos. O fato de fazer uma cirurgia, né, logo nos primeiros dias, primeiros meses, assim, é porque a possibilidade do colágeno está muito forte, tudo isso ajuda, influencia assim, numa recuperação até mais acelerada, doutora? Ajuda. A criança é uma coisa impressionante, na recuperação é muito rápida, né? Então, quanto antes você começar o tratamento, muito melhor, né? Fazer a primeira cirurgia na primeira infância, a recuperação é muito rápida. Né? Quando a senhora falou primeira infância... 3 meses. Pode nascer e uma semana depois começar a fazer a cirurgia ou não? Olha, cada caso tem que ser avaliado. Existem alguns casos mais graves, né? Com fissuras bem extensas, que sim tem que ser feita a intervenção logo no início, né? Até para dar uma qualidade de vida para essa criança. Isso interfere só no lábio, na parte mole do lábio, no céu da boca, ou também na estrutura da formação futuramente dos dentinhos que vão surgir, tanto a parte da gengiva aí, mexe com isso também ou não? Mexe. Quando a fissura é só de lábio, né, a gente tem o lábio como um suporte para a arcada dentária durante a mastigação. Tá. Então, a nossa arcada dentária, ela parece um U, né? Certo. Por conta do formato do lábio e da língua, né? É feito para encaixar. Ok. Quando a gente não tem essa musculatura funcionando legal, a arcada dentária também não forma idealmente naquele mas a língua nasce normal. A língua nasce normal. E também existe as fissuras que pegam o osso alveolar até o final do céu da boca. Quando o osso alveolar é acometido, que é o osso onde segura os dentes, né? Esses dentes podem não nascer, ficar incluso, ou nascerem todos apinhados, né? Um na frente do outro. Então, tem também um acompanhamento com ortodontistas, né? Que é o dentista de aparelho, né? E com a cirurgia bucomaxilofacial, que é a minha especialidade, onde a gente pode fazer alguns enxertos, se o paciente vir a perder algum dente futuramente. A doutora faz esse tipo de cirurgia? Eu faço parte da equipe que pode tratar uma deformidade. Dentes, etc, isso. Né? Comecinho, o primeiro tratamento é feito por cirurgião plástico, né? Que é o fechamento do lábio, do céu da boca. Entendi. Com o passar do tempo, a época de dentição, começa a parte odontológica, a ortodontia. Quando o paciente começa a estabilizar o crescimento, né, lá para os 15, 16 anos, e teve uma alteração
de tamanho nessas estruturas, que ela não cresce normalmente, aí entra a minha especialidade, para reposicionar essa arcada. O que é o lábio leporino? Bom, o lábio leporino é uma formação congênita, né, que começa lá na gravidez do bebê, nas primeiras semanas, dentro do primeiro trimestre, né. Essa malformação, ela é ocasionada por fatores genéticos associados a fatores ambientais, né? No caso, alcoolismo, medicamentos, radiação, entre outras coisas. Entendi. Também. Agora, se uma criança, doutora, assim, infelizmente, assim, tem alguns fatores, algumas enfermidades assim, que prejudicam no sentido assim, de uma cirurgia logo nos primeiros dias de vida, os primeiros meses de vida, existe alguma, olha, essa criança não pode, eu tenho que esperar tratar isso para depois, né? Existe? Tem casos assim? Existe, sempre a gente tem que considerar toda a parte sistêmica da criança antes de submeter a uma cirurgia, né? Para essas crianças que são impossibilitadas de fazer procedimentos cirúrgicos, existem dispositivos intraorais, né, que são como se fossem próteses, né, que é uma plaquinha que é colocada no céu da boca para evitar que o alimento vá pro nariz, né, tem essa comunicação, e essa plaquinha ela vai ter que ser sendo refeita conforme a criança cresce, né, porque daí o tamanho vai aumentando, até que ela possa passar pelo procedimento de fechamento da fissura. Até que trata isso para poder fazer a operação. Estamos chegando também a algumas perguntas, as pessoas querem interagir conosco, participar conosco através do nosso WhatsApp, por isso que a gente abre o programa e diz assim, participe do nosso WhatsApp. Chegou o momento da sua participação, viu? O Alfredo Jordão, doutora, ele que é de Ubatuba, São Paulo. Bom dia, Alfredo, Deus te abençoe, muito obrigado por estar conosco aqui no Saúde e Fé. Com 25 anos de idade, ainda é possível corrigir os dentes e os lábios leporinos? Pergunta o nosso adulto jovem Alfredo. Bom dia, Alfredo. É possível sim, né? A gente não tem uma idade certa para fazer a correção. Quanto antes começar, melhor. Mas no seu caso, né, 25 anos, pode ser realizado o fechamento do lábio, alguns enxertos ósseos, né, para usar o aparelho dentário, arrumar os dentes. Se precisar de implante, já é uma boa época de se fazer esse tratamento, sim. Pode ser realizado em qualquer momento da vida. Bom, doutora Fernanda, não é culpa nem do pai, nem da mãe e muito menos da criança, certo? Então, no caso, a cirurgia, ela é garantida pelo sistema de saúde? A cirurgia, ela é gratuita ou os pais têm que correr atrás para reparar isso, doutora? Existem alguns centros de referência no tratamento. E acho que cada estado do país tem um centro de referência, que é realmente gratuito o tratamento. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos o centrinho em Bauru, né, que é vinculado à USP. Né? É gratuito? É gratuito. No caso do nosso amigo ali, do anterior, eu não lembro o nome aqui, o Alfredo. Ele tem 25 anos, ou uma pessoa que ele pergunta tem 25 anos, ele também pode, comprovando que ele não fez, etc., ele pode receber ou agora ele tem que arcar por conta? Não, Alfredo, você consegue fazer o tratamento pelo SUS. Como você já passou da primeira infância, o ideal é que você procure um UBS, o médico que estará lá no plantão, né, fazendo atendimento, ele vai te encaminhar para a rede. Você vai passar por avaliação com um cirurgião plástico que faz essa cirurgia gratuitamente. Está vendo? É uma boa notícia, Mais alguma pergunta agora, sim, diretor? O Iago Ferraz, de Roseira, São Paulo. Bom dia, Iago, Deus te abençoe. É bom ter você conosco, viu, Iago? Existe algum tipo de tratamento para retirar a cicatriz do lábio leporino? Certamente a cicatriz posterior aí, doutora. Oi, Iago, existe, né? A cirurgia plástica, ela está muito avançada, né? Os tratamentos reparadores de fibrose, cicatriz, estão cada vez mais eficientes e eficazes. Acho que vale a pena correr atrás e fazer uma reparação, sim. E aí ele vê, doutora, assim, essas propagandas de cremes e pomadas, assim, que ajudam a desaparecer. Isso ajuda mesmo ou eu estou jogando um pouquinho de dinheiro fora? Na verdade, assim, as pomadas que prometem melhor cicatrização, né? Elas são mais para hidratar a região da ferida num momento que
está cruenta, né? Logo que você fez. Depois de cicatrizada, ela estimula um pouquinho a formação de colágeno, ajuda sim, mas também não é 100%, não é só então, isso. A gente pergunta isso com carinho, com respeito, até você ter critério amanhã depois, quando vê uma propaganda dessas milagrosas, enfim, para já sair comprando e às vezes são caras e prometem uma coisa, não fazem, viu? A Jamile Gomes, de Curitiba, no Paraná. Obrigado, Jamile, Deus te abençoe, o povo de Curitiba participando aqui do Saúde e Fé. Gostaria de saber como encontrar médicos que realizem gratuitamente cirurgias de palato e lábio leporino, doutora. Bom, Jamília, eu já comentei agora há pouco, né? A gente tem alguns centros de referência, no Paraná existe também, mas o ideal é que você vá numa UBS e pela rede do seu estado, eles vão te encaminhar para o tratamento, né? Existe esse tratamento gratuito disponibilizado pela rede pública, a melhor sim. forma, então, de comunicação é o UBS. Vai no Isso. UBS, lá se informa, olha, eu tenho esse problema, tem alguém na minha casa, tem uma criança, etc. Tem um adolescente que por N situações não fez a cirurgia, então a própria UBS vai encaminhar. Normalmente existe ambulatórios, né, dentro de hospitais regionais que tem o ambulatório de cirurgia plástica, cirurgia bucomaxilo, que fazem essa parte também de tratamento. Só que para você chegar num ambulatório, você tem que dar entrada pela UBS, né? O médico da UBS, que é a primeira via de entrada de um paciente do SUS, né? Ele que tem que encaminhar para você fazer a sequência até chegar no clínico, ambulatório. doutor, um clínico, atendente ali vai encaminhar, né? Exatamente, o médico clínico geral. O especialista, quem seria nesse caso? Cirurgião plástico. Cirurgião plástico. Cirurgião plástico. Então, o clínico vai encaminhar. Vai ver a situação ali. Muito bom, vale a pena perguntar. O Tiago Fernandes, de Olambra, São Paulo. Bom dia, Tiago. Deus abençoe a cidade das flores aí. Parabéns, acompanhando sempre o Saúde e Fé. Linda audiência que a gente tem por aí, viu? Gostaria de saber se quando é feita a cirurgia de lábio leporino em bebês, é preciso pegar alguma parte do corpinho dele para preencher os lábios, doutora. Onde que vem esse material ou é só costurar ali, encostar o lábiozinho um no outro, doutora? O Tiago. Bom, Tiago, é assim. A fenda não é uma falta de nenhum pedaço do corpo do bebê. O que está acontecendo ali é que ela não houve uma emenda durante a gestação, tá? Então, a cirurgia inicial para reparar os lábios, tecido mole, é avivar ali, né? Fazer incisões no lábio e grudar, né? Entendi. Unir as duas partes com suturas, fios de sustentação, mas num primeiro momento não é realizado nenhum tipo de enxertia, não é removido nenhuma outra parte do corpinho e colocado no lugar. É o próprio, só a sutura local, mesmo, no local. Quando a gente já tem a necessidade de enxerto ósseo, aí sim pode ser removido. Tá, mas eu estou tentando entender. Ok, não precisa enxerto em nenhum lugar, mas o lábio ele já tem a sua camada externa, né, doutora? Que ele não gruda, não tem aderência ali. Isso. Aí o que tem que fazer? Tem que cortar, então tem que fazer um cortezinho ali para que os vasos sanguíneos, etc., os colágenos, possam entrar em ação. Isso. Toda essa parte que está cicatrizada errada, né, é removido. Ok. Deixa como se fosse a camada do músculo de um lado e do músculo do outro lado. E aí é juntado. Mas quando são dois cortes, assim, a senhora falou que pode ser bilateral. E aí, doutora, o fato de tirar um pouquinho da carnezinha, assim, dos músculos, assim, e depois não vai estreitando um pouquinho a boquinha, doutora, e aí? Vai. Aí a gente vai tendo as cirurgias corretivas com da o passar boca. da vida. Exatamente. Interessante. As cirurgias reparadoras do lábio, né? Porque ele tem o encurtamento, só que também a gente vai entrar com fisioterapia, com a fono, para estimular o crescimento desse lábio. Para ele não ficar incomodado. Quando é bilateral, a cirurgia acontece ao mesmo tempo? A cirurgia completa, a primeira cirurgia reparadora, ou primeiro faz um lado, depois vai fazer o outro? É ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Faça as duas, a não ser que tenha alguma intercorrência, mas é ao mesmo tempo. Tá. E o tempo de recuperação, o tempo entre uma cirurgia e outra aí, doutora? A primeira cirurgia, em média, é feita nos 3 primeiros meses de vida, né? Depois, a segunda cirurgia para fechar o céu da boca é com 12 meses.
mais ou menos. Doutora... E o reparo, né? Reparo. Acho que foi o reparo em si vai conforme a criança cresce, pode ser feito em qualquer momento. Eu fico imaginando, doutora, assim, a tortura para uma mãe, né, doutora? Porque aquela questão é criança, ela depende de tudo, né? E aí, de repente, vai fazer uma cirurgia, vai ser submetido a uma cirurgia e dói, porque vem o processo anestésico, depois a retirada da anestesia. E aí, como ajudar essa mamãe aí, doutora, né? Bom, primeiro de tudo, né, a mãe tem que estar ciente que ela não tem culpa de nada. Claro, primeira coisa, mamãe e papai não é culpa de vocês, né? Não. E a segunda é dar apoio a essa criança, né, falar que passa, né, uma hora ela não vai precisar mais de tratamento. Mas no inicial ali de cirúrgico, os analgésicos em casa, gotinhas, né? Ali a dipironia, paracetamol. Eu vou pedir para o diretor colocar aquela foto, a primeira foto, diretor, se conseguirmos aí, porque tem assim, olha o resultado final, né? O resultado final ou seja, todo um processo da criança, da fissura, etc. Foi submetida à cirurgia e os resultados são maravilhosos, assim, né? Olha só, gente, aqui, olha, nasceu assim, foi tratado assim, etc., comprometeu até as vias aéreas, as respiratórias, enfim, foi feito o tratamento, tem um pouquinho aí da... E olha só o resultado final, doutora, assim, nem parece, né? É impressionante, né? A cirurgia plástica, junto com as outras especialidades que são envolvidas nesse tratamento, cada vez mais tem recursos para, cada vez mais rápido, essa criança ser introduzida no meio... né, no meio social, né, ter um convívio social adequado. Agora, doutora, ok, a gente falou que não é culpa do papai e mamãe, tem algumas questões que tem que prevenir, no sentido assim de cuidado com a bebida alcoólica, tudo mais, cuidado. Agora, por exemplo, essa criança aqui, digamos que um menino, uma menina vai crescer, vai ter os seus sonhos realizados e vai casar também, vai continuar a sua prole, enfim... Corre o risco do filhinho desta criança nascer também com lábio leporino, doutora? Olha, a parte hereditária não é comprovada cientificamente, que pode passar de pai para filho. Não é comprovado. Existem predisposições genéticas, né? Então, mais ou menos percentual? Não existe. Não tem? Não né? tem. Então, existe a possibilidade? Existe a possibilidade, como mas também não é certo, né? E estar fazendo acompanhamento da gestação faz toda a diferença, né? E também evitar procedimentos de riscos no primeiro trimestre, principalmente, que é a formação, né? Gente, maravilhoso. Esse é o Saúde e Fé. Hoje trouxemos esse tema, lábio leporino, né? Quando tem fissuras no lábio, no palato, no céu da boca. Graças a Deus tem correção, graças a Deus tem tratamento, não é uma doença, né? Foi só naquele momento os ossos ali, os lábios, o colágeno, os tecidos não se juntaram, uma má formação, mas tem tratamento, graças ao bom Deus. Por isso que hoje tivemos o prazer de conversar com a doutora Fernanda Herrera, nossa dentista. Quem quiser entrar em contato, o telefone é 0 operadora 12 98100 2082. 981002082 e tem o site DRA, doutora Fernanda Herrera, Herrera com H, aliás, não é o site, é o e-mail, é doutorafernandaherrera@gmail.com, para você também entrar em contato, ter outras perguntas aí. Doutora Fernanda, eu queria imensamente agradecer a sua participação. Posso lhe dar um presentinho, doutora? Lógico, obrigada. Mas a senhora tem que fazer uma promessa aqui, no ar, para todo o Brasil ouvir. Tá. Promete que vai levar para o seu consultório, para tomar aguinha lá entre uma consulta e outra, doutora? Com certeza. E essa aqui é a imagem de São Peregrino, protetor contra o mal do câncer, né? É o nosso mimo religioso aqui do programa, viu, doutora? Obrigada. Muito obrigado, que Deus abençoe. Foi um prazer recebê-la aqui e volte sempre, viu? Obrigada.